agora o Depois do TC, o podcast dos alunos do Colégio Objetivo Peruíbe. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Depois do TC. Eu sou a Letícia, do 8º B, e hoje nós estamos aqui para falar a respeito de saúde mental. Eu sou a Jasmine, também do 8º B, e agora a gente está aqui com a Isadora, que é formada em mestre em enfermagem psiquiátrica e enfermeira. Bom, para dar início, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, né? E a gente queria entender um pouco mais sobre a sua profissão e por que você escolheu ela. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, pelo convite de estar aqui hoje com vocês e falando de um tema tão importante sobre como eu escolhi a enfermagem. Na época que eu estava prestando vestibular, inclusive foi o professor Celso aqui da escola, era meu professor de matemática, me ajudou muito na época do vestibular. Eu tinha muitas dúvidas em qual área seguir, mas eu sempre soube que eu queria algo na área da saúde. E pesquisando um pouco mais sobre a enfermagem, eu descobri que era uma profissão que participava ali de uma forma muito ativa e a maior parte do tempo pertinho do paciente, nos cuidados. E foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, na época, eu comecei a pesquisar, procurar, conversar com pessoas que estavam cursando já e pessoas já formadas para entender um pouquinho melhor como funciona. E aí, eu entrei, comecei a fazer as disciplinas. Foi quando eu cursei a disciplina de psiquiatria, de saúde mental, que foi uma coisa que, assim, eu me apaixonei, que eu me identifiquei muito. E atualmente eu não trabalho na assistência, eu trabalho na parte de pesquisa científica e na parte de ensino. E assim, é um leque muito grande as oportunidades dentro da enfermagem. Às vezes a gente pensa, nossa, é só no hospital, mas tem muito mais coisa e a enfermagem é uma profissão que tá do nascer ao morrer. Sempre tem uma enfermeira em todas as fases assim da vida. Então é uma profissão que eu considero maravilhosa, muito necessária. Tem seus desafios, como todas as profissões, mas eu acredito que é uma coisa assim que me identifiquei muito desde o começo, desde o meu ingresso aí na universidade. Que legal. E agora, pra gente começar mesmo, em relação à saúde mental, você pode dar uma característica sobre a depressão e a ansiedade? Sim. Bom, gente, a depressão, ela é um transtorno, psiquiátrico, e ela tem aí como alguma das características um sofrimento emocional profundo, intenso. E quando a gente está falando sobre isso, a gente vai pensar num sofrimento que ele se prolonga, então ele pode durar um tempo muito grande. É diferente, por exemplo, que todo mundo aqui já ficou triste, todo mundo já passou por momentos que a gente não estava se sentindo bem, que a gente ficou triste, que a gente chorou, que a gente ficou desanimado. Então, às vezes aconteceu um término de um relacionamento, brigou com um amigo, não foi bem numa prova, e a gente acaba estando em um estado mais triste. É diferente de um estado depressivo, que é quando a gente tem realmente o transtorno, que a intensidade e a duração, elas vão ser diferentes desses momentos que todo mundo passa, todo mundo acontece alguma coisa, a gente vai ficar um pouco mais triste. É diferente na questão da duração e da intensidade. E a mesma questão se aplica para a ansiedade. Ela pode ter algumas características que vocês perguntaram da ansiedade, então é uma preocupação, um medo excessivo que acaba causando um sofrimento muito grande para a pessoa que ela está passando por isso e afetando diversas áreas da vida dessa pessoa. Mas a gente também tem ansiedade, Então, ansiedade antes de vir aqui falar no Pode Comunica, ansiedade numa prece de uma prova, numa apresentação. Então, a gente pode passar por essa questão da ansiedade. Tem momentos da vida que a gente está muito sobrecarregado, que a gente está muito cansado, que a gente pode passar por momentos ansiosos e não necessariamente é um transtorno. E tem o transtorno em si, que é quando causa um sofrimento muito mais intenso na vida da pessoa, vai impactar as áreas de vida dessa pessoa, vai causar dificuldades importantes. Então é importante a gente trazer também que a gente pode passar por momentos de tristeza, momentos de ansiedade, não necessariamente um transtorno. Por isso que é importante investigar, conversar com profissionais de saúde para cuidar disso, não deixar piorar e ter o diagnóstico certinho.
E hoje em dia, né, a gente consegue perceber que tá muito comum esses transtornos, eles estão aumentando muito mais. E hoje em dia, qual deles é mais comum de você ver? Falando em relação à ansiedade e à depressão, e qual idade mais que você vê elas? Então, a questão da ansiedade e da depressão, elas podem variar, né? De acordo com a faixa etária, com o público que a gente está falando. Mas de acordo com dados globais, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, a gente tem uma porcentagem maior de pessoas com ansiedade. No caso, por exemplo, de adolescentes, a gente tem visto também uma porcentagem maior de ansiedade. E em relação à ansiedade, como a gente aconselha acalmar e lidar com uma pessoa que ele está com uma crise? Bom, tem algumas coisas que a gente pode fazer quando a gente percebe que tem uma pessoa tendo uma crise de ansiedade. O primeiro ponto é que pode ser um pouco desafiador quando você vê algum amigo, alguém da sua família tendo uma crise. Então, o primeiro passo é você se acalmar, porque se a gente ficar nervoso, como que a gente vai ajudar, né? Então, primeiro é se acalmar. Se for em algum lugar que vocês tenham adultos perto de confiança, chamar esses adultos para ajudar. Então, por exemplo, se acontecer aqui na escola, algum amigo está em crise, chamar algum professor, alguém para auxiliar vocês nesse momento. Mas tem algumas ações específicas que vocês podem fazer. Uma delas é trazer a pessoa para um ambiente com menos barulho, menos iluminação, um ambiente mais tranquilo. Trazer palavras de conforto. E as palavras de conforto é mais no sentido de acolher aquela pessoa. Então, eu tô aqui com você, eu não vou sair daqui até isso passar, eu não vou te deixar sozinha. Não no sentido, isso já vai passar, já vai acabar, não precisa ficar assim. Mais de acolher mesmo, eu sei que tá muito difícil, mas eu tô aqui com você. E algumas pessoas elas acabam ficando muito confusas na hora que elas estão tendo uma crise de ansiedade, mas vocês podem olhar para elas e pedir para elas seguirem a sua respiração, para fazer um exercício de respiração para se concentrar, que isso ajuda a acalmar. Caso a crise não passe, buscar ajuda profissional, então ligar para os contatos aí de emergência. E também, depois que a crise passar, é importante não pronto, passou, acabou. Tá, por que isso aconteceu? Vamos procurar um profissional de saúde, conectar elas com alguém que possa dar um suporte, porque os profissionais de saúde, né, que atuam nisso, eles vão ensinar e trabalhar junto com aquela pessoa algumas questões, como por exemplo, como ela pode perceber que uma crise está se aproximando, o que funciona e ajuda ela na crise, porque às vezes o que vai funcionar para mim pode funcionar diferente para outra pessoa. Então vai trabalhar todas essas questões que vão ajudar ela a vivenciar esses momentos que podem ser difíceis. Também ajudar as pessoas em volta, a como ajudar essa pessoa. Então, por isso que é importante esse cuidado mais profissional também. Sim, em relação, quando você vai acalmar uma pessoa, a gente tem que sempre procurar confortar essa pessoa, né? Sim. Então, a questão do conforto, ela vai entrar desde vocês trazerem ela para um ambiente mais tranquilo. Então, a pessoa tá cheia de gente em volta, tentar trazer ela, sentar, trazer essas palavras que ela não vai ficar sozinha, que você tá ali com ela, para ela se concentrar na sua respiração, para tentar, a respiração ajuda a pessoa a se acalmar. Então, são algumas estratégias que você pode fazer. E no caso de vocês, chamar algum adulto para ajudar, para ver se a crise não passar, chamar algum profissional de saúde também para estar auxiliando vocês nesse momento. Outra dúvida muito importante é sobre como familiares podem ajudar pessoas que passam por essa doença. Não especificamente no momento de crise, mas em geral mesmo na vida. Como que os familiares podem estar ajudando, o que fazer, enfim. Isso é uma pergunta muito legal e muito importante, porque quando a gente fala sobre saúde mental e cuidado em saúde mental, a gente fala muito de cuidado em rede. Então não é, por exemplo, no caso dos adolescentes, não é só o adolescente, é a família, é os amigos, é a escola, é os ambientes que ele está inserido, os profissionais de saúde, tudo isso trabalhando em prol da saúde mental daquela pessoa. Então, o que os pais e as pessoas podem fazer? É ter esse olhar
mais empática, uma postura mais atenta, entender que às vezes o que vai doer em mim não vai doer em você, então às vezes, ai, nossa, mas você tá triste por causa disso, você tá chorando por uma coisa assim. Não, mas é importante para essa pessoa, tá magoando, tá machucando aquela pessoa, então vamos olhar para isso com calma, trabalhar essa questão da escuta sem julgamentos e principalmente, acredito que seja conectar essa pessoa a apoio profissional, né, para ela poder lidar com aquilo de uma forma mais tranquila. Então, ter esse olhar mais empático é muito importante, buscar ajuda profissional para passar por isso, resgatar as redes de apoio, os vínculos que fazem bem, as amizades que são importantes, vínculo da família, tudo isso ajuda, né, nessa questão de saúde mental. E agora, ainda relacionado com questões familiares e de ambiente que a pessoa vive, você acha que isso pode influenciar na saúde mental da pessoa, em transtornos que ela pode desenvolver, por exemplo? Essa é uma pergunta um pouco... ela tem uma ampla possibilidade de responder, porque os transtornos, depende, né, de qual transtorno a gente estiver falando, ele é multifatorial. Então, às vezes vai ter, por exemplo, como a depressão, fatores genéticos, fatores ambientais, fatores individuais que a pessoa está inserida. Então, a gente tem muita coisa que influencia a saúde mental. O ambiente, a pessoa em si, questões genéticas, como ela... assim, a rotina, os hábitos de vida, tudo isso tem impacto na nossa saúde mental. E outra coisa é que a gente fez uma pesquisa de uns tempos pra cá, quando a gente resolveu fazer esse podcast. E a gente viu uma notícia que chamou muito a nossa atenção, que foi que o Brasil, ele é um dos piores, que tem os piores índices relacionados à saúde mental, que tem as pessoas... tem uma piora no Brasil. E tem alguma explicação para isso acontecer? Tipo, em certos países ter mais problemas relacionados a isso? Essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, o Brasil ele é um país muito grande, então a gente pode pensar aí em diversas realidades e contextos diferentes. Como a gente estava conversando, tem muita coisa que influencia a saúde mental. Algumas dessas coisas, elas é o que a gente chama de determinantes sociais da saúde, que são questões, por exemplo, aspectos socioeconômicos que influenciam na saúde mental. A questão da instabilidade alimentar, financeira, o acesso ao lazer, a hobbies. Então a gente pode trazer algumas explicações relacionadas a isso em relação ao Brasil. Tem também alguns desafios relacionados ao preconceito e ao estigma que dificultam o acesso de pessoas que precisam, né, de cuidados em saúde mental a esses tratamentos, a esses profissionais de saúde. E também, após a pandemia de Covid, a gente teve uma piora nos quadros de saúde mental por conta de traumas, da época que a gente viveu, da instabilidade, da perda de pessoas queridas. Então, assim, eu não sei exatamente qual foi essa pesquisa, qual foi os critérios que eles avaliaram, mas eu acredito que alguns desses eixos podem responder um pouquinho. No entanto, o Brasil ele tem trabalhado ativamente com políticas públicas para a saúde mental e a gente espera que a gente continue avançando aí para levar a saúde mental para todo mundo que precisa. Sim. E além da ansiedade e a depressão, que elas são as doenças mais comuns, existem outras também? Se existem outros transtornos mais comuns? Isso. Esses são os mais famosos, assim, que as pessoas conhecem, mas a gente tem muitos outros transtornos também de saúde mental. E aí vai depender da idade, da faixa etária, que em relação à faixa etária, e é bastante amplo, assim, mas existem outros também que são mais comuns. E você poderia dizer se ainda existe muito preconceito sobre saúde mental? Sim, esse é um caminho que a gente está percorrendo aí e é até importante a gente estar aqui hoje falando sobre essa temática, para quem está ouvindo a gente também, que é importante a gente falar sobre saúde mental. Tem uma questão forte ainda do estigma e do preconceito, então a gente pode pensar, por exemplo, vamos supor que eu caia aqui agora, me machuque no pó de comunica, quebre um braço. Ou então eu acordei hoje e não tá passando bem, tô vomitando, tô com febre.
é automático, a gente vai procurar ajuda profissional. Mas quando a gente está falando sobre problemas de saúde mental, isso não vem com essa facilidade, assim, tem muita resistência ainda de procurar ajuda, de entendimento, a compreensão que a gente tem, o acolhimento, o entendimento com alguém que às vezes quebrou um braço, tá doente, tá com alguma questão física, é diferente quando a gente vai... ainda a gente vê uma diferença quando a gente está falando sobre questões de saúde mental, sobre alguém que está passando por uma crise de ansiedade ou está passando por um estado depressivo, como que a gente acolhe e lida com essas pessoas. E é diferente, né, de quando é uma questão física. Então a gente precisa trabalhar essa questão, esse entendimento, esse olhar empático sobre isso também. E que assim como a gente tem, quando a gente se machuca, quando tem alguma questão física, a gente procura cuidado profissional. Quando a gente tem questões de saúde mental, a gente também precisa procurar. E relacionado a isso, é só a gente pensar que, assim, qualquer pessoa, em qualquer idade, de qualquer ciclo social, de qualquer situação financeira, pode vivenciar problemas de saúde mental e pode precisar de ajuda. E é importante a gente trabalhar isso. O estigma, ele dificulta com que a pessoa procure ajuda, porque ela pode sentir medo ou vergonha de falar que ela não está se sentindo bem. E dificulta o acesso, né, ajuda e tratamento. Por isso que é importante a gente trabalhar essas questões com os nossos amigos, com as pessoas que a gente conhece, com a gente mesmo, com os nossos familiares, que isso é uma demanda importante e merece o mesmo cuidado de questões físicas. Sim, e também tem várias pessoas que negam que têm esses transtornos por medo de meio que sofrerem esses preconceitos. Sim. Né? De serem julgadas, de não serem acolhidas, serem entendidas, e aí fica guardando só pra elas, só que aí isso pode acabar piorando, né? E qual é a relação entre a internet, né, meio que a influência da internet, e a saúde mental na vida de pessoas da nossa faixa etária? Bom, gente, a internet, ela tem ocupado um espaço gigantesco na vida das pessoas de todas as faixas etárias. Tem algumas preocupações em relação na adolescência, porque vocês estão em uma etapa muito importante de formação, de desenvolvimento. E a internet, ela tem aspectos maravilhosos, né? Aspectos muito bons. Ela, entre vocês, gera conexão, é um espaço para vocês se expressarem, para vocês se conectarem, criarem amigos, conversarem, acessarem coisas do mundo inteiro. Mas ela também apresenta alguns riscos. Então a internet, ela é muito aberta, às vezes chega pra gente conteúdos nocivos que fazem mal pra gente, fazem mal ao nosso consumo. Então é importante a gente ter esse cuidado. Na faixa etária de vocês, os adolescentes, uma preocupação também está o uso excessivo da internet. E qual que é o problema desse uso intenso? É porque ele pode trazer impactos tanto na saúde física quanto na saúde mental. Às vezes a pessoa tá ali no celular o dia inteiro, no computador o dia inteiro, não quer sair para se alimentar, ou deixa de fazer hobbies, atividades físicas por conta disso. Tem também, pode causar um pouco de ansiedade, tanto esse consumo, né, desenfreado de conteúdos. E então tem essas preocupações aí relacionadas à saúde mental e o uso da internet, que é importante a gente consumir pelas potencialidades, né, que ela pode apresentar, mas ter um equilíbrio, ter um cuidado no tempo de uso, no que a gente está consumindo, se está fazendo bem esse conteúdo pra gente ou não. A gente pensar nisso, os pais pensarem nisso também, ser uma coisa bacana. Legal. E o conselho que você daria para pessoas que convivem com essa doença? Eu acho que mais uma orientação assim que eu dou é no sentido da busca por ajuda profissional. A gente pode passar por momentos da vida que são muito turbulentos e a gente não precisa passar por isso sozinho. Então, assim, conversem com as pessoas, no caso de adolescentes, conversem com os adultos de confiança de vocês e se expressem, busquem por ajuda. Se vocês verem familiares ou os adultos perceberem que talvez o seu filho está passando por alguma situação, algum sofrimento emocional mais intenso, tem profissionais muito capacitados, prontos para ajudar, para ter uma melhor qualidade de vida, para poder ter estratégias, né, de enfrentamento ali mais saudáveis para essa situação, que não precisa passar por isso sozinho. Então acho que seria esse minha orientação maior.
sobre essa questão. Busquem ajuda profissional, atenção também às pessoas ao redor da gente, com esse olhar mais empático. Às vezes vocês veem algum amiguinho que está passando por alguma situação, algum colega, alguém, um familiar, conversem sobre isso, levantem isso, que saúde mental ela é importante. E agora mudando mais um pouco de assunto, indo mais em relação à sua carreira de enfermagem. Você acha que valeu a pena? Você faria? Tipo, se você voltasse no tempo, você faria de novo? Ah, eu faria, sem dúvida. Acho que, como eu estava falando para vocês no começo, a enfermagem ela é uma profissão maravilhosa, tem alguns desafios, tem algumas questões que estamos à luta por maior valorização, mas ela tem um amplo leque de possibilidades de atuação. Você pode atuar na psiquiatria, você pode atuar em docência, em pesquisa, em UTI, em resgate, saúde da mulher, parto. Gente, é muita coisa, é uma profissão que exige bastante, mas ela tá ali em todos os momentos da vida, então eu com certeza faria de novo e gosto muito do que eu faço também agora. E você recomendaria para outras pessoas fazer? Se uma pessoa te perguntasse, você acha que eu faço? E você faria sim? Sim, Sim. Eu recomendaria, mas eu recomendaria que a pessoa procurasse compreender um pouco mais pra gente não entrar, às vezes, como a gente presta vestibular muito novo, às vezes eu acho que a gente acaba entrando com uma visão um pouco idealizada. Então, por isso que a minha recomendação, converse com pessoas que estão na área, que já estão cursando, porque aí vocês vão entender o que vocês vão esperar disso, o que vocês vão se deparar, como é que vai ser, tanto para enfermagem como para qualquer outra profissão. Acho que é um conselho que é muito legal de conversar com pessoas que já estão atuando para entender como é que funciona e tudo mais. Muito legal conhecer um pouquinho mais sobre a sua carreira. E para finalizar, a gente gostaria de saber se você tem algum conselho ou indicação de lugares para você procurar ajuda, enfim. Bom, pessoal, aqui em Peruíbe a gente tem o CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e tem o CAPESI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que é para crianças e adolescentes. Tem o CADOL, todos esses três, eles funcionam de forma gratuita aqui em Peruíbe. E também tem os profissionais capacitados aqui na área que atuam em outros lugares que também vale a pena pesquisar. Tem um site, eu vou passar 2 sites para vocês que são muito legais, que é o Mapa da Saúde Mental. Vocês podem pôr lá no Google, Mapa da Saúde Mental, que ele é realmente um mapa, você pode até escolher se você quer ajuda para você ou para outra pessoa. E vamos supor, vocês querem ajudar alguém, ou algum familiar, alguma pessoa que está em outro estado, ou está em outra cidade, ou está em outra região. Ele é literalmente um mapa, você coloca o seu CEP e ele dá para você todos os lugares que você pode buscar ajuda profissional de forma gratuita perto de você. Então é muito legal para quem às vezes quer buscar ajuda, não sabe onde ir, não sabe o que fazer, não sabe quem contatar. Ele dá esses lugares. E tem o site Pode Falar, Pode Falar, vocês podem colocar no Google, podefalar.org, organização governamental, e ele é apoiado pela Unifesp, realizado pela Unicef, e ele é focado em adolescentes, então é para acolhimento de adolescentes entre 13 anos e também jovens até 24 anos. Ele funciona, acho que das 8 às 10, vale a pena conferir, menos de domingo e feriados, e ele atua nessa questão de acolhimento. Então, se você quer conversar, você pode conversar por chat com alguns profissionais, não substitui, é claro, o acompanhamento profissional, mas pode ser útil em algum momento que vocês precisam. Lá também tem materiais de saúde mental, recursos que vocês podem utilizar. Então, eu acho esses 2 sites bem legais pra gente ter assim na manga quando precisa. E muito obrigada por a sua presença aqui agora com a gente, Dora. E ainda mais por a sua sabedoria, assim, que você está ensinando a gente, né? Porque isso é um tema muito importante, não só pra gente, também pra sociedade, pra todo mundo mesmo, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, meninas. Eu gosto muito de estar falando sobre esse assunto e fico mais feliz ainda de ver pessoas interessadas, ainda mais na idade de vocês. Então, acho que isso é muito importante. Espero que
tenha contribuído e que isso possa ser passado para mais pessoas também que têm dúvidas. Fico à disposição, se alguém quiser mandar mensagem, conversar, mandar e-mail, o que eu puder ajudar, podem contar comigo. Muito obrigada. Bom, para dar sequência no nosso podcast, a gente está aqui com a Andressa e a gente vai falar um pouquinho sobre terapias holísticas com ela e como isso pode ajudar na nossa saúde mental. Andressa, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre sua carreira, sobre você? Muito bem, então eu vou começar me apresentando, né? Então, dentro do meu trabalho como terapeuta e massoterapeuta, né? Eu também, na minha formação acadêmica, sou professora. Então, a gente consegue ajudar em todas as partes, né? Principalmente em relação à saúde mental de jovens, né? Dos adolescentes, das crianças também, né? Porque não é só jovem e adolescente que tem questões emocionais. Então, dentro desse lugar, a proposta maior é sempre buscar perceber os sinais, perceber, né, os sintomas ali do que a gente está buscando entender também, né. O objetivo do nosso trabalho como terapeuta é sempre levar à integração, né. Tem a parte do psicólogo que vai fazer primeiro, né, a parte de diagnóstico mesmo, e aí vem para a gente, né, se a pessoa se sente confortável, de vir buscar a terapia integrativa, né? Então é o que eu faço, né? Dentro da terapia integrativa, levar ferramentas que a pessoa possa, né, entender o que ela está passando, como que a gente pode ajudar dentro desse lugar de acolhimento, né? E entre todas essas terapias que você faz, qual você acha que é melhor para os adolescentes assim, da nossa idade? Então, da faixa etária, né, aí a gente pode pegar de 10 até lá os 16, 17 anos, é importante a gente buscar levar aquilo que vai ajudar para o momento que ele está lidando. Então, a meditação é muito boa, práticas de respiração, a yoga, né, que é um momento que a pessoa vai lidar, né, o adolescente ele vai lidar com o próprio corpo, com equilíbrio, concentração, né, tem o reiki, que aí é um momento mais de energia, né, a gente vai fazer uma conexão com a criança, com o adolescente, mas nesse lugar de receber a energia, né, então é a conexão dele com o próprio corpo. Tem também aí práticas, né, de aromaterapia, florais, né, se a pessoa, no caso do adolescente, se ele já está ali lidando com um estágio de ansiedade, então o floral é muito bem-vindo, né, vai ajudar, né, ali o momento dele. Então eu acho que de todas a base maior, a yoga, a meditação ajuda bastante assim, né, nesse momento que o adolescente está lidando ali com alguns desafios. E vendo no seu Instagram, a gente tinha visto um conteúdo falando sobre motivos para você fazer a terapia holística. Isso. Você poderia falar um pouquinho desses benefícios que ela traz? E muito importante, assim, porque quando a gente se coloca, né, eu preciso de uma terapia, preciso buscar essa ajuda, né, então como que eu posso perceber em mim? Então, para vocês que enquanto adolescentes, né, primeiro reconhecer o momento que eu estou passando. Então eu posso estar ali me sentindo deprimida, me sentindo irritada com tudo, né? Então tem aquele momento que a gente fica bem irritada com as coisas, não consegue desenvolver às vezes dentro de um relacionamento familiar ou com os amigos, e aí começa a se isolar, começa a entrar no momento de isolamento, né? No momento de não fazer sentido mais, né? O contato com os amigos. Então esse é um momento que a gente indica já para prestar atenção nos sinais e aí, né, buscar uma ajuda de um profissional, seja o psicólogo, né, que vai trazer uma base clínica, ou um terapeuta que vai buscar a integração, ele complementa, né, no caso aí o tratamento necessário. E ali dentro da parte da terapia a gente vai unindo, né, as ferramentas que precisa para cada um, né, cada adolescente, cada pessoa, né, ela vai receber aquilo que é importante para o momento dela. E na sua opinião, o que você acha que é essencial para o nosso bem-estar? Assim? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é ter uma abertura de comunicação com os pais, com os professores, né, com a pessoa que está do seu lado. Então, a comunicação é o primeiro passo. Eu preciso comunicar o que eu estou sentindo, eu preciso aprender a me comunicar, senão eu não consigo, né, nem entender o que eu estou sentindo. Então, quando eu me comunico, quando eu já coloco, né, para as pessoas à minha volta aquilo que eu estou passando, e às vezes para a idade de vocês é bem desafiador, né? Para um adolescente é muito desafiador eu poder falar
sobre o que eu estou sentindo, as minhas emoções ali. Então, eu buscar alguém, um ponto de apoio. Então, aí a rede de apoio é muito importante, eu ter um ambiente seguro, né? Então, dentro da terapia, a gente traz esse ambiente. Então, em casa é importante ter, né, no ambiente escolar, ter esse lugar de acolhimento, onde eu possa me sentir seguro e poder, né, falar, poder me comunicar, para com que eu dali eu consiga então buscar o auxílio necessário se eu estiver precisando, né? Se a pessoa estiver precisando. E o que te motivou a trabalhar com isso, ajudando pessoas, ajudando elas cuidarem um pouquinho mais sobre a saúde delas? Vou começar lá porque eu sou mãe, né? Então eu tenho 3 filhas e isso me trouxe também a consciência de poder ajudar. Então eu, nesse caminho, como professora em sala de aula, vendo, né, as crianças, adolescentes, então esse olhar para todo mundo, para as mães, que eu dava bastante suporte para as mães dos meus alunos, então olhar para tudo isso me fez fazer a transição de carreira. Então sair da sala de aula para ir para a sala de terapia, para poder levar, né, a terapia através da massagem, através, né, de sessões de terapia, buscando levar autoconhecimento para as pessoas. Então, o que me motivou mais é o lugar ali de fala, porque as pessoas não têm esse momento, não têm esse lugar, né, da comunicação. Então, ali você pode se expressar, pode se acolher e receber, né, a ferramenta, né, que é importante para a pessoa. Se for a massagem, né, se for uma terapia de reiki, uma terapia floral, né, a terapia necessária ali para ela. Então, foi esse lugar de poder estar presente, né, poder também dar o acolhimento para as minhas filhas, né, porque tem ali essa troca, né, sou uma mãe também, e para as pessoas, né, que eu já estava fazendo isso em sala de aula, sem muito saber o que era, então eu fui fazer uma formação, né, um curso para terapeuta para poder dar um suporte melhor, né, mais com profundidade mesmo. E agora focado mais na sua carreira, quais foram os cursos que você fez para chegar onde você está hoje? Então, aí eu comecei com um curso de reiki, né? Foi o primeiro chamado, assim, para entrar com as terapias integrativas. E aí depois, né, eu trouxe para a minha formação a psicoterapia holística integrativa, que aí abrange mais de 29, né, ferramentas, e a massoterapia, que aí entra com cuidado do corpo mesmo, né? A gente vai trabalhar o corpo, e o que a gente pode levar ali como oportunidade de ferramenta para cada um. Então eu uso, né, todas elas para o que for possível ali para a pessoa, né? O que a pessoa pode precisar ali no momento, a gente tem alguma coisa para ajudar. Floral, terapia de florais também, né? Então é um conjunto de ferramentas que a gente pode usar. E, por último, você gostaria de falar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo agora? Alguma dica, algum conselho relacionado ao assunto? Então, para os pais, né, é importante assim, a gente estar sempre atento aos sinais, né, observar os filhos, né, observar o ambiente, observar, às vezes, pequenos sinais que o filho demonstra. Então, a irritação excessiva, o isolamento, né, a falta de comunicação. Então, esses alertas já começam a levar a gente a entender que tem alguma coisa errada. E aí poder, né, buscar, porque aí vai para um caminho da depressão, um caminho da ansiedade. Então, você poder estar atento aos sinais e promover esses ambientes, né, dentro da casa, ali promover um ambiente seguro, um ambiente mais, né, ali de acolhimento. No ambiente escolar, né, para os professores, para quem está ali no suporte, né, com o adolescente, com a criança, também perceber no coletivo, porque não a gente vai falar de um só, né, a gente tem uma sala, às vezes, com 30, 40 alunos, então olhar para o todo e perceber ali qual é a energia que está motivando. Se às vezes um dia tem uma raiva muito grande ali, então ela percebe que muitos alunos estão, né, já de alguma maneira um com raiva do outro, então buscar ter esse acolhimento, né? E aí a comunicação não violenta. Aí entrar com a comunicação, né? Entrar com esse suporte, o respirar, né? Que é o que a gente fez aqui. Então respira, sente, percebe o momento, né? E aí buscar levar o acolhimento para cada um. Foi muito prazer a gente estar aqui com você. Muito obrigado pelo nosso momento. E assim se encerra mais um episódio do Depois do TC. Eu gostaria muito de agradecer a todos que assistiram até aqui, e principalmente as nossas convidadas Andressa e Isadora, que participou do primeiro bloco.
E é isso, muito obrigada. E não deixem de seguir a gente lá no Instagram, na nossa rede do Pode Comunica.